Ezequiel capítulo 2, verso 1. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Vou ler mais uma vez. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Já que bonito não deve ter muita gente, né? Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te exaltamos. O céu já ficou baixinho aqui hoje, Pai. E eu acredito que nós estamos bem próximos do seu altar. Então, na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, trazer revelações e mudar vidas. Cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, doa a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e fala conosco, e fica conosco, em nome de Jesus, seu Filho. E a igreja diz: os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. A pregação dessa noite, ela vai nos envolver e vai nos transportar para uma nova dimensão de vida. Isso é claro, se dermos lugar, se tivermos fome e sede de justiça. Gosto sempre de lembrar aos irmãos que o Espírito Santo não é um ditador, ele é um cavalheiro. Como se diz lá nos Estados Unidos, o Espírito Santo é um gentleman. Ele entra numa reunião como essa e espera você agir. Eu costumo dizer que Deus agia no Velho Testamento. Agindo eu, quem impedirá? No Novo Testamento, Deus não age, Ele reage. Porque no Novo Testamento, o Senhor Deus nos encheu com o livre-arbítrio. Então o Espírito Santo vem para uma reunião como essa e espera você dar a voz de comando. Se você falar para Ele: me toma, me toca, me leva, me unge, Ele vai fazer tudo isso. Se você falar: não me toca, não me unge, me deixa quietinho no meu canto, Ele vai respeitar você. Mas se eu puder aqui falar sobre o desejo dEle, no qual eu penso, o desejo dEle hoje era bailar com você aqui dentro deste santuário. Era tomar você pelos braços e dançar. Uma dança eterna. Porque o desejo de Deus é ter comunhão com a raça humana. O livro que eu abri aqui para nós lermos hoje, o livro do profeta Ezequiel, eu tenho muita familiaridade com o livro, até porque o que me chamou a atenção foi, nos áureos anos em que eu estudava teologia, o meu professor bem assembleiano, daqueles assembleianos roxo, né? Ou melhor, do pé roxo. Assembleiano roxo sou eu, né? O do pé roxo é aqueles lá que a gente não podia nem respirar. A gente tinha uma cota de oxigênio por dia, né? Que passasse daquilo era pecado e ia todo mundo para a exclusão. E eu me lembro que esse professor disse assim: Ezequiel é o profeta da esquizofrenia. Isso entrou no meu coração, porque eu era menino da roça, eu fui cortador de cana, apanhei laranja, algodão e café. E quando ele falou que Ezequiel era um profeta esquizofrênico, eu achei que era um elogio. Eu falei: o que será? Eu quero ser esquizofrênico também. E não é que Deus acabou ouvindo a minha oração. Esquizofrenia é loucura. Esquizofrenia é quando faltam os parafusos na cabeça do ser humano, né? Quais são as características de um esquizofrênico? Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Todo esquizofrênico ouve o que ninguém ouve. E todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Tá um calor de rachar mamona lá fora e você vê uma pessoa usar uma pele de uma roupa de lã. Você olha para a criatura e diz o que para ela?
É louco, é doido. Esquizofrênico é assim, sente o que ninguém sente. Esquizofrênico vê o que ninguém vê. A pessoa está do seu lado, você está vendo aquilo ali? Você fala, não estou. A pessoa está tendo visões. Ela vê elefante com bolinha cor-de-rosa. Que é isso? Esquizofrenia. O que se faz com o esquizofrênico? Manda para o hospital das clínicas que cuida da mente, saúde mental. Mande para um psicólogo, depois para um psiquiatra, para um psicanalista. Leve para um hospital de doentes mentais. Se for preciso, coloque uma camisa de força na criatura, porque ela vê o que ninguém vê. E pior, ela acaba ouvindo o que ninguém ouve. Ou você nunca ouviu a propaganda daquela igreja que sabe fazer propaganda e de repente passa na televisão aquela voz, né, de locutor dizendo assim: sexta-feira da libertação. Você que ouve vozes. Tem o sangue de Jesus, tem poder. Amém, pessoal? Você que ouve vozes, porque isso é uma característica de quem é esquizofrênico, ouve o que ninguém ouve. E um dia, um cidadão mandou uma carta para mim, dizendo assim: pastor Marcos, o senhor provoca reações psicossomáticas no cérebro dos seus ouvintes. Eu falei, meu Deus, que elogio é esse? Eu fui ver o que era reação psicossomática. Ele falou que eu provoco loucura nas pessoas. E eu mandei para ele de volta uma pergunta. Falei, por que? Ele disse, porque nas suas pregações você provoca uma bagunça de emoções nas pessoas. Elas sorriem, elas pulam, elas choram, elas gritam, elas reagem, elas querem se jogar debaixo do banco. E isso provoca uma reação inusitada. E aí, quando eu comecei a ouvir tudo isso, fui lendo, eu falei, Jesus, não é que o Senhor me fez um ser esquizofrênico. Então me ajuda a entender isso à luz da Bíblia. E não é que eu encontrei um apelo de Deus, dizendo que Ele gosta de todo mundo, mas Ele ama os esquizofrênicos. É sério, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Paulo está dizendo exatamente isso. Que Deus tem talentos. Deus faz aquele que Ele ama ver coisas que ninguém vê. Faz aqueles que Ele ama ouvir coisas que ninguém ouve. E faz aqueles que Ele ama sentir coisas que ninguém sente. Se colocarmos na televisão secular cenas do que nós vimos aqui hoje, as pessoas vão dizer assim, é tudo maluco. Olha uns homens desse tamanho aí, recebendo uns gritos daquele nanico ali. É a lenha. Não é normal. Não é normal. Essas moças, essas senhoras tão bem vestidas, parecem pessoas elucidadas, pessoas que sabem ler e escrever. Estão lá com a cabeça no chão, estão jogando óleo na cabeça delas. Isso é uma linguagem que o mundo não conhece. Por isso estamos cercados aqui. Vou dar um recado que a Bíblia diz, não sei se você vai gostar muito, mas eu também não me preocupo muito. Você está aqui nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Estamos aqui de passagem. Quem acredita nisso, dê um grito de glória a Deus. Pastor Roberto, mude a música para mim. Vamos ao pregador esquizofrênico. Ezequiel, diga comigo, Ezequiel. Ezequiel, filho de Buzi. Buzi era o nome do pai dele. E você ainda acha que o seu nome é feio, né? Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi. O pai do profeta Ezequiel foi filho de um outro sacerdote. O pai do pai de Ezequiel foi filho de um outro sacerdote. E se traçássemos a árvore genealógica de Ezequiel inteira, chegaríamos em Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Ou seja, Ezequiel era da tribo de Levi. Diga comigo, tribo de Levi. Por ser da tribo de Levi, ele nasceu com uma vocação, com uma chamada. Não sei se você se lembra, quando Moisés subiu ao alto do Monte Pisga, e Deus brincou com os sentimentos dele, dizendo, Moisés, olha para frente e contempla a terra. Ele olhou, contemplou e disse, a terra é linda, posso descer? E Deus disse, é claro que não. Morre, Moisés. E a Bíblia diz que Deus matou Moisés no alto do monte. Só que foi uma morte meio esquisita, viu, gente? Pergunte por quê. Lá no livro de Judas, no Novo Testamento, nós vamos ver Miguel e Satanás discutindo por causa do corpo de Moisés, que ninguém encontrou até hoje.
A Bíblia diz que Deus o sepultou no alto do monte, só que a palavra sepultar significa esconder. Deus escondeu Moisés lá. E alguém me pergunta, pastor, então Moisés morreu? Eu tenho minhas dúvidas, porque a minha Bíblia Sagrada vai dizer que 2 ou 3 mil anos depois, tinha um jovem galileu andando pelas terras de Israel, e ele estava com seus discípulos, que eram 12, ele parou, olhou para o céu, ouviu uma voz que só ele escutava, mandou 9 discípulos ficarem ali, e chamou só os loucos para subir com ele a montanha, chamou o trio parada dura, Pedro, Tiago e João, e no alto da montanha ele diz, fiquem aqui que eu vou me afastar, a distância de um tiro de flechas, 28 metros, e agora que eles estão a uma distância segura, a Bíblia diz que Jesus abre os braços e o corpo dele se transfigura, e ele brilha como o sol, e ele flutua, e quando ele flutua o céu se rasga, e quem é que desce para falar com ele? Moisés, mas ele não estava morto. Segredos da Bíblia Sagrada. E olha que eu já vi gente espancar Moisés, falar, tá vendo, desejou entrar na terra, não entrou porque bateu na rocha, não entrou porque pecou. As pessoas não entendem que o sonho de Deus é maior e melhor do que o nosso sonho. Pergunte por quê? O sonho de Moisés era entrar na terra prometida, mas ele já tinha 120 anos. Eu imagino Deus lá na montanha falando assim, ei Moisés, o que você vai fazer quando chegar ali? Falei, senhor, não tem muita coisa para fazer, né? Dá uma olhadinha aqui na criatura, 120 anos. Meus amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, né? Corpo flácido, não consigo correr mais. Então o que você quer da vida, Moisés? Fazer uma casinha de madeira perto daquele rio ali e ver meus netos correr para lá e para cá. Não, Moisés, o meu sonho é maior do que o seu. Você quer entrar na terra? Eu quero te mostrar uma outra terra. Oh, glória. Vou falar de novo. Você quer entrar na terra prometida, Moisés? Esta aí é só o protótipo da verdadeira terra prometida. Moisés saiu da terra e foi para o céu, passeou lá pelo céu. Quem é que escoltou ele no céu? Elias, outro que foi arrebatado e não provou a morte. E depois que ele sondou o céu, porque lá no céu o relógio de Deus não funciona igual ao nosso, não sei se foi 2 minutos, 2 horas, não sei quando terminou, Moisés chegou diante de Deus e falou, Senhor, isso aqui é lindo, mas o meu sonho era entrar na terra. Você já vai entrar. Elias, leva ele lá para a terra. Quando o céu se abre, está Jesus esperando ele, só para dizer, eu realizo sonhos, mas não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Quem acredita que Deus tem sonhos grandes para a sua vida aqui? Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. Pronto. Deus ama esses esquizofrênicos da vida. Assim é a família de Ezequiel. Ezequiel tinha 17 anos de idade quando o rei Jeoaquim da Babilônia tomou Jerusalém. E o rei Jeoaquim era um déspota. Como era um conquistador, antes de sair à caça de uma nação, ele sondava a cultura da nação. E a cultura de Israel era uma cultura diferente de toda a terra. Todos os reinos da terra eram monarquias puras. O reino de Israel era um reino teocrático. Diga comigo, teocracia. Esse é o governo de Deus sobre o povo. Como o rei sabia que o reino de Israel, mais poderoso do que o palácio, era o santuário, ao invés de ir lá no palácio e tomar o rei Jeoaquim colocou os seus soldados babilônicos para irem até o santuário, até o templo. E quando chegou no templo, estavam os sacerdotes, milhares deles. E quem era o sumo sacerdote que cuidava de todos? Buzi, pai de Ezequiel. Ezequiel tem 17 anos de idade nessa época. Falta 1 ano para ele receber a sua colação de grau, como os irmãos receberam aqui hoje. 1 ano do seu sonho. 1 ano em ver o início da sua trajetória para dar sequência à dinastia da sua família. Só que isso não acontece, porque uma tragédia impede esse sonho. O rei Jeoaquim entra dentro do templo, prende os sacerdotes e decapita todos os sumos sacerdotes. Todos os sacerdotes, todos os levitas tiveram a sua cabeça arrancada. Ezequiel, que era um aprendiz, assistiu à morte do pai, viu o pai ser degolado, viu a mãe ser degolada. Por que tamanho terror?
Porque o rei Joaquim sabia que se ele fizesse aquilo no templo, os judeus perderiam a sua força, porque a força deles não estava no rei do palácio, estava no rei dos reis, do templo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão. E se o Deus de Abraão não livrou os sumos sacerdotes, a nação inteira sabia que eles seriam presos e devorados. Ezequiel assistiu tudo isso. O menino que sonhava em receber a unção tão linda como o pastor fez aqui, derramando óleo sobre a cabeça para que ele assumisse a postura de trabalhar no templo, ao invés de receber unção nas mãos, ou receber a Torá sobre as suas mãos, o livro sagrado, ele recebe um par de grilhões. Olha para os seus pés, que deveriam subir o alpendre do tabernáculo para entrar dentro do santuário, e os seus pés também são presos com grilhões. Ezequiel é arrastado na primeira leva, no 5º século antes de Cristo, ou depois, antes de Cristo, arrastado para dentro de Babilônia com uma leva de 1 milhão de judeus escravos. Quantos judeus escravos, igreja? E ele é mais um. Só que ele não é só mais um. Ele é diferente dos outros judeus. Os outros judeus têm a pele queimada porque são homens que vão para o trabalho árduo. O filho do sacerdote não vê o sol, porque ele fica dentro do santuário. Os judeus têm as mãos cheias de calos, porque tem que trabalhar para trazer o pão para casa. E Ezequiel tem a pele da sua mão fina. Os judeus têm uma roupa rota, e o filho do sacerdote, por trabalhar para Deus, tem uma roupa um pouco melhor. E no meio da leva de 1 milhão de escravos, ele chama a atenção. E começa a luta dele no caminho para a Babilônia. Pergunte como. Todos os judeus olhando para ele, e a boca miúda passando, e as pessoas descobrindo quem era ele, filho do sacerdote. E começa a perseguição. Todo mundo dizendo para ele: o seu pai mentiu para nós. Porque no dia do Yom Kippur, o seu pai saiu de trás do Santo dos Santos, profetizando, dizendo que haveria paz, perdão e livramento. E olha o que veio sobre nós: desgraça, infortúnio, roubo, miséria, fome. Nós deixamos os dízimos, as ofertas, aos pés do seu pai, acreditando que Deus receberia o sacrifício e nos guardaria. Não sabemos o que o seu pai fez com o dízimo e as ofertas, só sabemos que estamos escravizados aqui. Além de ser escravizado, além de ver a família ser degolada, ele agora começa a sofrer crises espirituais e existenciais, porque ele não sabia outra coisa, não foi treinado para outra coisa, a não ser estar no santuário. E ele é arrastado para dentro de Babilônia, e fica preso entre os cativos por 5 anos. Quantos anos? No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, você vai ver ele começar dizendo: no 5º ano do reinado do rei Joaquim, eu estava em Babilônia. Faziam 5 anos que ele estava preso. Quantos anos? Se ele chegou com 17, agora ele tem 22 anos de idade. 5 anos fazendo o trabalho de um jumento, carregando sobre os seus ombros um pedaço de madeira, nas pontas amarrados 2 baldes. Descia até a beira do rio Quebar, o rio de Babilônia, pegava água com um balde e no outro balde argila, se ajeitava com aquela canga sobre os ombros e subia para a Babilônia, e com aquela água e aquela argila, somada ao capim que lá tinham, levavam para os fornos e coziam tijolos. E Babilônia foi a maestra de toda a arquitetura do mundo antigo. Vocês devem ter ouvido falar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos do rei Nabucodonosor. Era para isso que os judeus serviam, como escravos. 5 anos fazendo o trabalho de um jumento. Vai fazer um checklist aí. 5 anos carregando nos olhos a visão do pai ser degolado e da mãe ser degolada. 5 anos vendo que os seus sonhos se perderam. 5 anos sofrendo retaliação do próprio povo, porque ninguém queria conversar com ele. Isso fez ele se isolar dos próprios escravos. Quem olhava para ele lembrava da falsa promessa da esperança e da religião que não trouxe a eles as respostas. Esse moço, por 5 anos, tinha todos os motivos do mundo para abandonar Deus. Tinha todos os motivos do mundo para se tornar um ateu. Tinha todos os argumentos, dizendo: o Senhor deixou meu pai e minha mãe ser degolada, o Senhor matou os meus sonhos, o Senhor me transformou em um escravo, o Senhor me fez um escravo abandonado pelos próprios escravos, o Senhor me tornou aqui em um animal de carga. Ele tinha motivos de sobra para mandar Deus para as cucuias e falar: Deus não existe.
Mas no 5º ano do reinado do rei Joaquim, é ele que vai falar. Eu estava na beira do rio Quebar, e quando eu olhei para o céu, eu vi uma roda de fogo. Eu vi uma roda que girava. E ele disse, e olhei de novo, e não era uma roda, eram duas. Uma roda girava dentro da outra. Uma girava para a direita e a outra girava para a esquerda. E eu olhei de novo e vi que haviam seres que estavam sobre aquelas rodas. Tinham eles 4 rostos cada um. Eram os querubins de Deus. E quando eu olhei de novo, uma luz forte explodiu em cima das rodas de fogo, e uma voz gritou comigo dizendo, Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Olha para o seu irmão e diga, gostou da introdução? Fala para ele, aperte o cinto então, porque nós vamos decolar agora. Mude a música aí, Roberto.